Olá, meus amados. Vamos aproveitar esse período de quarentena, tomando um cafezinho quentinho, estudando, aproveitando para matar o nosso tempo. Infelizmente, nós temos que nos adaptar a esse período no qual estamos vivendo. É uma crise mundial, né? Acho que nenhum de vocês jamais poderiam imaginar uma situação dessa. É algo completamente atípico e nós temos que nos reinventar. A aula vai chegar para você de uma forma diferente, mas esse conteúdo será dado, a aula vai ser dada. Tá? Você tem a sorte de poder estar na sua casa, tomar um café, um refresco, comer alguma coisa. Não tem aquele blá blá blá, aquela bagunça com os amigos. Mas em breve teremos isso tudo. Vamos aproveitar desse momento para estudarmos, colocarmos nossos conhecimentos em dia. A nossa matéria segue, a nossa vida continua. Tá? E esse período vai ser um período transitório. Em breve estaremos todos reunidos, se Deus quiser, o mais rápido possível. Amados, sem muitas delongas, nós vamos começar a nossa aula de química orgânica, tá? Nós vamos rever alguns conceitos básicos que nós já vimos em sala de aula, ok? Onde a gente vai falar sobre a estrutura do carbono, como ele se comporta e algumas coisitas a mais. Tranquilo? Beijo no coração de vocês e vamos à nossa aula. Vamos para uma parte histórica. Lá em 1777, um indivíduo chamado Bergman, ele começou a falar sobre os compostos orgânicos. Ele chegou à conclusão que a química orgânica era composto de derivados de materiais vivos e de materiais não vivos, aos chamados os minerais, por exemplo. Então ele criou essa separação. Nós temos química orgânica e a química inorgânica. A química orgânica é só aquela através de materiais vivos. E a inorgânica de materiais não vivos. Ficou assim mais ou menos dessa forma durante um bom tempo. Logo em seguida, alguns anos depois, alguém derrubou essa teoria. Um indivíduo chamado Berzelius, em 1817, ele quebrou essa teoria. Ele falou, não, peraí, nessa não. A química orgânica, ela surge através da teoria da força vital. Eu só tenho química orgânica através de compostos vivos. Então essa dádiva, esse presente de Deus que faz a vida, é Ele que faz a química orgânica. Aí surgiu como a teoria da força vital. A classe científica adotou e aceitou durante um bom tempo. Mas o discípulo superou o mestre. O seu aluno, chamado Roller, em 1828, derrubou essa teoria. Falou, não, peraí, mestre, olha só, eu estudei um pouquinho mais e agora eu estou vendo que você está errado. Não é bem assim. Porque como que ele chegou a essa conclusão? Ele pegou uma solução de cianato de amônio e deixou no laboratório. O interessante é que na química tem sempre algumas coisas que acontecem por acidente. As grandes descobertas no mundo, algumas inovadoras, foram descobertas por um acidente na história. Tá? O cara não queria fazer aquilo e acabou sem querer fazendo. E foi um grande achado. Ele estava tentando sintetizar a ureia. Ele pegou o cianato de amônio e botou para aquecer. Na verdade, ele não estava tentando obter a ureia. Ele deixou lá aquecendo e não sabia o que queria dar. Esqueceu daquilo, saiu. Quando ele voltou, após o aquecimento, ele viu que ele tinha ureia. Ureia é a mesma ureia que a gente é excretada na nossa urina. Então, na teoria da força vital, você só conseguia ter química orgânica através de compostos vivos. E não, ele mostrou que não. Através de um sal inorgânico, que seria o cianeto de amônio, ele conseguiu obter um composto orgânico. Quebrou a teoria do professor dele. Ok? Mais à frente, Kukelé. Esse seria o que a gente vai trabalhar um pouco mais a química, através desses postulados dele. Kukelé, a química orgânica está baseada no princípio dele, ultimamente. Tá? Através disso, ele colocou 3 postulados, chamados postulados de Kukelé. A gente vai falar mais sobre eles mais tarde. E ele viu o seguinte, algumas propriedades dos compostos orgânicos. Primeiro, o composto orgânico ele tem um elevado número de compostos orgânicos. São quase 7.000 compostos orgânicos por uma proporção de 200 compostos inorgânicos. Então a quantidade de orgânicos é muito superior.
ok? E a que se deve isso? Através do encadeamento. Mas vamos lá, seguindo a ordem aqui, ó. Ele vai predominar as ligações covalentes. Aquela ligação que a gente viu, lembra que a gente viu ligação iônica covalente? Na iônica você tem em que um átomo dá, o outro recebe, e na covalente os elementos compartilham os elétrons. Então, através dessas ligações covalentes, que essas ligações são compartilhadas, ocorre com os compostos de carbono, ok? Ele apresenta baixa estabilidade. Exemplo, se você pegar uma quantidade de açúcar e botar... O açúcar é um composto molecular e o sal é um composto iônico. Se você pegar o açúcar e botar numa panela, ao dar energia a ele rompe essas ligações e vira aquela calda de caramelo, o que não aconteceria com sal. O sal, você pode colocar ele numa panela, jogar uma massa, só vai conseguir fundir esse sal se você tiver de posse de um maçarico. Caso contrário, não. As ligações intermoleculares desses átomos lá são muito fortes, elas são ligações iônicas, diferentes das ligações covalentes nos compostos orgânicos, que são fracas. Ok? Uma coisa interessante, a maioria dos compostos orgânicos são combustíveis, ou seja, eles sofrem combustão, eles pegam fogo. Ok? Eles possuem baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Característica do átomo carbono. O carbono é o elemento principal, que ele vai estar presente em todos os compostos ali, ó. Aí você verifica aqui, ó. Ele tem número atômico 6, número de massa 12, ou ao contrário, número atômico 6, número de massa 12, né? Na configuração eletrônica dele, quando você faz essa distribuição eletrônica aqui, ó, na primeira camada ele vai ter 2 elétrons, na segunda camada ele vai ter 4, né? Devido a essa configuração eletrônica, quando você faz ali no estado fundamental, aqui, ó, aqui é a primeira camada K, que ele vai ter 2 elétrons, e isso aqui é a segunda camada L, que ele vai ter 4 elétrons. Por ele possuir 4 elétrons na sua camada de valência, o carbono ele possui 4 elétrons na sua camada de valência. Por ele possuir 4 elétrons na sua camada de valência, faz com que ele seja tetravalente, ok? E por ele possuir essas 4 ligações tão grandes assim, é muito fácil dele fazer um encadeamento a compostos de orgânicos vão se juntando uns aos outros. Ok? Então, verificando. Primeiro postulado, ele diz que os átomos de carbono ele possui 4 elétrons na sua última camada. E ele vai se ligar uns aos outros através de ligações simples, duplas ou tripla. Ele sempre vai fazer 4 ligações. Ok, amados? Relembrando que isso aqui, ó, eu estou diante de um par eletrônico. Eu tenho um elétron aqui, outro elétron aqui, ó, tá? Então esse par de elétrons ele é representado por um traço. Então numa ligação simples eu tenho um par de elétrons, numa ligação dupla eu tenho 2 pares de elétrons e numa ligação tripla eu tenho 3 pares de elétrons. Ok, amados? Então vamos dando continuidade. O segundo postulado ele vem dizendo o seguinte: o átomo de carbono tem 4 valências livres e essas 4 valências são extremamente iguais. Aqui, ó, eu tenho cloro aqui nesse composto chamado cloro metano. Esse mesmo cloro ele já ocupa essa posição nessa fórmula, nessa outra fórmula aqui e nessa outra fórmula está aqui embaixo. Esse aqui é o mesmo composto, é um único composto, ok? Então, independente da posição que ele ocupa, como as 4 ligações são iguais, elas são idênticas, eu estou diante do mesmo composto. Ok, amados? Então, verificando aqui. Terceiro postulado. Ele diz que o átomo de carbono é capaz de formar cadeias longas. Ele pode formar tanto cadeias curtas como cadeias longas. É essa possibilidade de formar cadeias carbônicas que faz com que haja muito mais compostos orgânicos. Ok? Então você observa aqui, ó, que as cadeias elas vão aumentando. Tá? Esse encadeamento é o responsável por enorme quantidade de compostos orgânicos. Heteroátomos. O que são heteroátomos? Heteroátomos são átomos
diferente de carbono e hidrogênio. Qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio é um heteroátomo, ok? Eu tenho essa fórmula aqui, ó, do ácido acetil salicílico. Você consegue aumentar ali, por favor? Eu tenho aqui essa fórmula aqui, ó, e você vai observar que eu tenho prováveis candidatos a átomos que possam ser meus heteroátomos. O heteroátomo são átomos diferentes de carbono. Um pouquinho para cima, por gentileza. Obrigado. Os átomos de carbono é aqui, ó. Neste exemplo aqui, ó, eu tenho aqui, opa, um oxigênio diferente de carbono e hidrogênio, outro aqui é diferente de carbono e hidrogênio. Caramba, eu posso ter um monte de heteroátomo aqui. Agora, quantos será que serão heteroátomos realmente? Quantos heteroátomos eu poderei ter nesta forma? Olhando aqui, ó, e não está entre átomos de carbono, então esse não é heteroátomo. Esse segundo aqui, ó, ih, caramba, ele está entre, mas ele está entre um hidrogênio e um oxigênio. A regra é clara, para ser heteroátomo, ele tem que estar entre átomos de carbono. Beleza? Então esse não é. Quando eu olho esse átomo de oxigênio aqui, ó, ele está numa extremidade. Acima eu não tenho nada, só tenho abaixo. Então ele não está entre átomos de carbono. Então esse também não é heteroátomo. Quando eu verifico esse daqui, ó, esse sim, você observa que ele está entre átomos de carbono. Tem um carbono aqui, outro carbono aqui, ó. Então ele está entre átomos de carbono. Se ele está entre átomos de carbono, ele logicamente vai ser um heteroátomo. Vamos aqui, ó. Nesse exercício aqui, você vai completar somente os traços relativos às valências do carbono. Você não vai poder colocar os hidrogênios. Nesse tipo de exercício, você vai ter que completar somente com os traços envolvendo as ligações do carbono. Beleza? Quando eu analiso este carbono, eu percebo que ele tem 3 ligações. Se ele tem 3 ligações, falta uma ligação. Então vai ser essa ligação entre um átomo e outro. Ok? Observe que o carbono ficou tetravalente agora. Analisando o carbono que vem a seguir, eu vejo que ele já tem 2 ligações, essa e essa. O carbono ele faz o quê? 4 ligações. Se ele tem 2, faltam 4. Para eu colocar 2, observa que entre esse carbono e esse vai entrar uma dupla ligação. Agora sim, esse carbono tem 4 ligações. Ok? Continuando o exercício, eu verifico agora este carbono aqui, ó. Este carbono ele apresenta 1, 2, 3 ligações. Para 4 falta exatamente 1. Ok? Então quando eu verifico que esse agora tem 1, 2, 3, 4 ligações. O carbono que vem a seguir, eu verifico que ele só tem uma ligação. Ele faz quantas ligações? 4 ligações. Se ele tem uma, faltam 3. Então representa através de uma tripla ligação. Tranquilo? O último aqui, ó, você pode verificar que ele vai bater certinho. Esse carbono aqui já tem uma ligação com essas outras 3, 4. Ok, amados? Vamos fazer só mais um exercício para finalizar. Esse aqui, ó. Aqui eu tenho um carbono, ok? Esse carbono tem 2 ligações. Se ele tem 2 ligações, faltam quantas ligações para ele? 2, porque o carbono é tetravalente. 2 ligações. Ao analisar esse carbono, eu verifico aqui, ó, que esse aqui já tem 2 ligações. Eu sei que claramente o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então aqui, ó, ele vai fazer 1, 2 com esse de baixo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tranquilo, amados? Dando continuidade, eu verifico que este carbono ele já possui 2 ligações. Ok? Ele possui 2 ligações. Faltam quantas? 2 ligações. Ok? Completou. Vamos lá verificar se está certo? O último carbono aqui, ó, ele tem que ter quantas ligações? 4. 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Tem mais 2 exercícios aqui que eu vou deixar para que vocês façam a seguir.
Ok? Vamos para o próximo slide, onde eu tenho algumas... Eita, vamos ter que apagar. Gente, eu quero comentar com vocês o seguinte: existe alguns compostos que, mesmo tendo carbono, eles não são considerados compostos orgânicos. Tá? São exceções. Devido às suas propriedades, eles não são considerados compostos orgânicos. Seriam eles: carbono grafite, o diamante, tá? O monóxido de carbono, o CO, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, o ácido carbônico, os ácidos cianídricos, carbonatos, bicarbonatos e cianetos. Tá? Esses são exemplos que são exceções. Eles possuem carbono em sua estrutura, mas não são considerados compostos orgânicos. É importante a gente relembrar essa tabela. Nessa tabela aqui, ó, você tem a valência de cada um. O hidrogênio, do elemento do grupo 1A da tabela periódica, todos esses elementos possuem um elétron em sua última camada. Então, eles são monovalentes. Ok? Esses são os elementos mais comuns. Você vai encontrar nos compostos orgânicos. Carbono. O carbono é tetra. O carbono é tetravalente, possui 4 elétrons na sua última camada e ele está lá no grupo 14 da tabela periódica, no grupo 4A. Ok? O nitrogênio e o fósforo, eles estão no grupo 15 ou 5A da sua última, que ele possui 5 elétrons na sua última camada. Lembrando que para ter a teoria de octetos, se ele tem 5, ele precisa de 8, então ele está precisando de 3. Ok? Então, por isso, esse aqui, ó, monovalente, monovalente, tetravalente, esse é trivalente. E o oxigênio lá do grupo 16, ou do grupo 6A. Se ele é do grupo 6A, ele para ficar com 8, ele precisa ganhar 2. Se ele precisar ganhar 2, ele vai ser bivalente. Tanto o oxigênio quanto o enxofre são bivalentes. Ok? Os halogênios, lá do grupo 7A da tabela periódica, ou 17, eles têm que ter 8 elétrons na sua última camada. Como eles têm 7, eles precisam ganhar 1. Então eles precisam de um elétron só. Ao precisarem de um elétron, fica claro que eles são monovalentes. Tranquilo, meus amados? Então esses são os compostos mais conhecidos que vocês vão ver nos compostos orgânicos. Meus amados, estamos terminando aqui a nossa aula. Assistam logo depois a nossa próxima aula. Em breve você terá uma segunda aula na plataforma. Façam os exercícios. O e-mail nosso vai aparecer aqui embaixo, ok? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá? Tranquilo? Um beijo no coração de vocês e um bom descanso.